Hello! Tudo bem? A gente estava falando sobre comunicação celular e agora a gente vai falar sobre os mecanismos relacionados com o sinal e a resposta da célula a esse sinal. Algumas generalidades apenas para a gente entender um pouco melhor como é que funciona essas coisas dentro da célula. Para começar, essa relação sinal-resposta é muito curiosa porque diferentes sinais vão desencadear diferentes respostas numa mesma célula. Por exemplo, essa célula genérica, quando tem os sinais A, B e C chegando nela, ela sobrevive, fica lá funcionando, trabalhando maravilhosamente. Pode acontecer de chegarem outros sinais nessa mesma célula e esses sinais desencadeiam um processo de crescimento e divisão celular. Outros sinais ainda podem desencadear na célula mecanismos de diferenciação. Então, a gente pode estar falando de um embrião e esse mecanismo de diferenciação. Então, diferentes sinais, diferentes respostas. Mas a minha pergunta para você é: se uma célula recebe sinal nenhum, se ela não recebe nenhum sinal, o que acontece com ela? É isso. Uma célula num organismo multicelular que não recebe nenhum sinal morre. Ela entra em mecanismo de morte celular programada, que é o assunto de um tópico vindouro nessa disciplina. As células do teu organismo estão o tempo todo recebendo sinais. Talvez você nem soubesse disso, mas qualquer célula, para se manter viva, está recebendo sinais o tempo todo. Célula que não recebe sinal, apoptose. Outra coisa, um mesmo sinal pode desencadear respostas diferentes. Acetilcolina, se chegar numa célula do marca-passo do seu coração, aquelas células que coordenam o batimento cardíaco, a acetilcolina desencadeia uma diminuição da frequência cardíaca. Ela diminui os batimentos cardíacos. Essa mesma acetilcolina provoca a secreção de saliva nas glândulas salivares. E também a mesma acetilcolina, o mesmo sinal, nas células musculares estriadas esqueléticas, provoca contração. Então, como que um mesmo sinal provoca diferentes respostas em diferentes tipos celulares? Você pode ter pensado, diferentes tipos de células têm diferentes receptores. É o caso, por exemplo, da célula muscular cardíaca, do marca-passo, da célula muscular estriada esquelética. Essas células têm receptores diferentes, mas o receptor da glândula salivar é muito parecido com o receptor do marca-passo do seu coração. Como que a resposta é diferente nesses dois tipos celulares, então? A cadeia de sinalização intracelular é determinante. Então veja que uma célula, bem como nós mesmos, estamos de alguma forma preparados ou somos construídos para responder a determinados tipos de sinais e não responder a outros tipos de sinais. Dependendo da maquinaria pré-existente na célula, ela responde ou não responde, ou responde de diferentes maneiras a um determinado sinal. E as células respondem de maneiras diferentes também com relação à velocidade de resposta. O tipo de resposta à sinalização pode variar de um tipo hiperbólico, na qual, então, conforme você vai aumentando a concentração do sinal, a resposta na célula vai aumentando, mas eu posso ter células que, com concentrações muito baixas do sinal, não respondem, e depois, numa determinada faixa, que a gente chama de faixa fisiológica de resposta, aumento da concentração do sinal aumenta a resposta da célula de uma maneira sigmoidal, ou a gente pode ter respostas do tipo tudo ou nada. A célula não responde e, de repente, numa pequeníssima variação da concentração da molécula sinalizadora, a célula responde. Então, ela não estava respondendo e, de repente, já responde tudo de uma vez. Essas variações, elas têm relação também com toda a maquinaria que tem lá dentro da célula. Suponha, por exemplo, que uma molécula, para ser ativada dentro da célula, ela dependa de apenas uma única molécula sinalizadora se encostando nela. Nesse caso, conforme a molécula sinalizadora vai aumentando, a resposta vai aumentando porque mais dessas moléculas vão respondendo, dessas moléculas que são alteradas pela molécula sinalizadora. Agora, suponha que uma molécula dependa de 4 sinais para poder dar resposta. Nesse caso, eu preciso de variação de concentração um pouco maior
para que ela tenha respostas. Então a gente tem uma curva do tipo sigmoidal. Se ela precisar de muito sinal, muitas cópias de um sinal para dar resposta, ela vai tendendo a ter uma resposta do tipo tudo ou nada. Diferenças na concentração da molécula sinalizadora podem causar diferentes tipos de respostas a essa sinalização também. A relação entre sinal e resposta tem algumas características que nós vamos falar aqui. O tempo de resposta. Então a gente vai ter respostas muito rápidas, como numa sinapse. A resposta acontece assim que chega a molécula sinalizadora, ou respostas que são mais lentas, que dependem de fatores mais lentos, como por exemplo a transcrição de genes. Nesse caso, a diferenciação celular é um exemplo também muito típico. A célula não se diferencia em 1 segundo. O processo de diferenciação celular é longo e demorado e depende de muita mudança na expressão gênica. A gente pode ter também variação na sensitividade ao sinal. A sensitividade do sinal na comunicação sináptica é muito menor. No caso da sinapse, uma grande quantidade de molécula sinalizadora é descarregada na fenda sináptica, enquanto que no caso do hormônio, a sensitividade ao sinal é muito maior, porque as moléculas de hormônio são poucas na circulação sanguínea, considerando o tamanho do corpo para a difusão da molécula. A faixa funcional também pode variar. A gente pode ter respostas de células a uma variação muito pequena da concentração da molécula sinalizadora. Isso acontece, por exemplo, com os morfógenos durante a diferenciação celular. Às vezes, a distância da célula em relação ao sinal vai fazer com que eu tenha uma concentração maior do sinal numa região, uma concentração um pouquinho menor em outra região, e só essa variação vai fazer com que uma célula se diferencie para um lado e outra célula se diferencie para outro lado. Isso são as faixas funcionais. No caso da visão, que é um outro exemplo, eu posso ter um fóton disparando sinal elétrico nas células receptoras de visão do seu olho, e posso ter muitos fótons. Então, uma variação muito grande da quantidade de fótons, que é o sinal nesse caso, tem o mesmo tipo de resposta da célula. Então, nesse caso, a faixa funcional é o que varia. Também a persistência da resposta. Na sinapse, a resposta chega e sai. A resposta é muito rápida. A sinapse que levou à contração do músculo. Muito rápida. E outras respostas são persistentes pelo tempo todo de vida da célula. Uma célula indiferenciada do embrião, de repente, vai se diferenciar num neurônio e ser neurônio para o resto da vida. Então, é uma persistência da resposta. O sinal nem precisa estar lá mais, mas a resposta continua a acontecer. O processamento do sinal também varia. A gente tem processamentos de sinal do tipo liga-desliga. Quando a molécula sinalizadora está lá, ela está desencadeando o sinal, saiu a molécula sinalizadora, a resposta cessa. E tem respostas que são oscilatórias. Mesmo com a presença do sinal, a resposta vai dentro da célula, vai e vem, vai e vem. A integração de sinais pode acontecer também para que uma resposta seja dada. Então, em muitas situações, nós vamos ver que sinais diferentes, precisa ter a molécula sinalizadora A, B, C, D e E, para que a célula possa proliferar, para que ela entre em processo de divisão. Então, a integração de sinais, aquele mecanismo, a célula só responde se tiver este sinal e este sinal, é um outro tipo de relação entre sinal e resposta. E a coordenação da resposta. A coordenação, quando a gente fala do ciclo celular, por exemplo, a gente fala desse sistema, em que a coordenação da resposta se dá porque um processo desencadeia o próximo, que desencadeia o próximo, que desencadeia o próximo. A gente tem respostas coordenadas. A célula tem sinalização para crescer antes dela ter a sinalização para se dividir. Isso é coordenar a resposta. Legal. Eu falei que tem mecanismos do tipo liga-desliga. Nós vamos falar um pouquinho deles, porque eles são a base fundamental da maioria das respostas intracelulares à chegada de um sinal. Existem fundamentalmente dois mecanismos de liga-desliga que desencadeiam respostas na célula. Esses mecanismos têm a ver com comutadores, que são moléculas que estão ativadas e inativadas. E como é que você ativa e inativa essas moléculas? Às vezes muito rapidamente, inclusive. Fosforilação e desfosforilação. Existem quinases, que são proteínas que fosforilam outras proteínas. E existem as fosfatases, que são proteínas que desfosforilam proteínas.
A ação coordenada de quinases e fosfatases vai fazer com que uma proteína fique ativa quando ela é fosforilada. Um ATP é quebrado em ADP e fosfato, esse fosfato é ligado na proteína e essa proteína com o fosfato ligado nela está ativa. E o contrário acontece pela ação de uma fosfatase. A fosfatase faz com que a proteína seja desligada, pare de funcionar. E o outro mecanismo é um mecanismo de sinalização por ligação de GTP. Então, no caso do ATP, é o fosfato que interessa. No caso do GTP, é o GTP inteiro que interessa. O GTP ligado na molécula faz com que a molécula funcione. A molécula está ativa. Essa molécula, normalmente, ela é uma GTPase. E ela hidrolisa o GTP a GDP e fosfato. O fosfato cai fora e a molécula fica desligada e inativa. Quando vem o sinal, o GDP é trocado por GTP. O sinal desencadeia a troca de GDP por GTP e ativa novamente essa molécula. Para vocês entenderem um pouco melhor isso, vamos ver agora um vídeo sobre quinases, sinalização celular, fosforilação. Vamos lá. How do proteins in your cells transmit signals to one another? There are many types of signals and many ways of transmitting them, and this is the first part in a series of videos where we'll explore some of the ways that cellular signaling works. Today we're going to look at phosphorylation. When we say phosphorylation, we're talking about the transfer of a phosphate onto a particular amino acid within a protein. So let's start at the beginning and have a look at what a phosphate is and where we can get one. Your cell's source of phosphates is a molecule called adenosine triphosphate, or ATP. ATP is a source of chemical energy, and the production of ATP is one of the things that happens when we eat food and breathe oxygen. ATP consists of an adenosine part and 3 phosphates, called the alpha, beta and gamma phosphates. While the chemical bonds in the adenosine part are really strong, the phosphates of ATP are much less firmly attached, and some proteins are able to pinch off the gamma phosphate and stick it on the end of a particular amino acid. This is called phosphorylation, and it's a way in which proteins transmit chemical signals to one another. Out of the 20 different amino acids in your body, there are only 3 that can get phosphorylated: serine, threonine and tyrosine. Technically it's 4 because histidine can get phosphorylated as well, but it's more of a bacterial thing, it doesn't happen that often in mammals, and the mechanisms of it are frankly a bit confusing. The proteins that are able to pinch a phosphate off of ATP and stick it onto a serine, threonine or tyrosine are called kinases. There are around 518 different kinases in a human cell, so you'd expect them to be split into 3 groups for tyrosine, serine and threonine phosphorylations. But that's not exactly how it works. It turns out that serine and threonine are pretty much indistinguishable for kinases, so the ones that can phosphorylate a serine can also hit a threonine. Apart from serine-threonine kinases, you have the tyrosine kinases, and there is an overlap, which are called dual specificity kinases, even though triple specificity would have made more sense because they recognize all 3 phosphorylatable amino acids, but that's scientific nomenclature for you. There's also a group of close to 50 kinases that have lost their phosphorylation activity. We call those pseudokinases, although some pseudokinases have a bit of activity left in certain circumstances. When a protein gets phosphorylated, the phosphate on a serine, threonine or tyrosine residue acts as a little flag to other proteins. They're attracted to the phosphorylated protein where they weren't before, and they bind on top of the phosphate. So these phosphorylations are able to cause interactions between proteins, and that way signals can be passed on all the way across a cell. Ultimately, this can lead to a variety of things to happen with the cell, like cell division, cell migration, and even cell death. At the same time, faulty hyperactivated kinases can transmit too many phosphorylation signals, and this can lead to diseases such as cancer. So let's take a closer look at how a kinase can pinch off a phosphate and transfer it across. Here you see a structure of a kinase. In the middle it has a big pocket that ATP can sit inside. Even though there's a fair bit of variation in the amino acid sequence between human kinases, a few amino acids are exactly the same in all of them. Let's have a look where they sit and what they do. The important bits of a kinase can be split up into 3 groups: the bits that bind ATP, the bits that bind the target substrate, and the bits that transfer the phosphate across. In order for ATP to stay inside the ATP binding pocket of a kinase, it needs a seatbelt to keep it in place, and there are a few amino acids responsible for that.
Firstly, you've got the glycine-rich loop, which extends over the top of ATP. Then there's a very important lysine residue that binds the alpha and beta phosphates of ATP, keeping it in place. If you mutate these amino acids, the kinase won't be able to bind ATP anymore and it loses its activity. A conserved glutamate forms a salt bridge with that lysine, and that's important for keeping the shape of the kinase stable. On the other side of the pocket, there's the DFG motif, which binds metal ions that you need to transfer the phosphate. The DFG is also the start of a large loop called the activation loop. The amino acid sequence in the activation loop determines whether the kinase recognizes tyrosines or serines and threonines. Lastly, there's the YRD motif, or HRD in many kinases. This last bit is maybe the most important part, because you need one particular amino acid, the aspartate, in this motif to actually transfer the gamma phosphate from ATP onto a substrate serine, threonine or tyrosine. So if you lose that particular aspartate, the kinase can still bind ATP, but it won't actually transfer the phosphate. So kinases are extremely important for the way cells transmit signals and regulate their behavior. Next time we'll go into a little bit more detail about some of the roles that kinases can have in diseases such as cancer and how we can target them with very specific drugs. Bacana, né? Então, esse é dos liga-desliga, dos mecanismos liga-desliga. Como vocês viram lá, tem 518, 520 genes diferentes para quinases nas células. 30 a 50% das proteínas em células humanas são passíveis de serem fosforiladas e desfosforiladas. E existem 150 genes diferentes identificados para fosfatases, que são as proteínas que vão fazer o oposto, que vão remover o fosfato que a quinase adicionou a um substrato. No caso da GTP, da associação com GTP, também existem proteínas, como as quinases e fosfatases, que auxiliam nesse processo. Então a gente tem as GEF, que vem de GTP Exchanging Factor, GEF, que é a molécula que, quando ativada, facilita a remoção do GDP de uma molécula que tem esse tipo de ativação. A remoção do GDP permite rapidamente a entrada de um GTP e a ativação dessa molécula. Essa molécula que está ativada é uma GTPase. A atividade GTPásica dela, ou seja, de hidrolisar GTP, é facilitada por GAP, GTPase Activation Protein. Então, proteínas que ativam a GTPase, que ativam a ação de hidrólise do GTP, inativando dessa maneira aquela molécula que foi ativada quando o GTP encaixou nela. Então, esses mecanismos de liga-desliga são mecanismos fundamentais nas cascatas de sinalização que a gente tem dentro das células. Agora, sinalizar num citoplasma caótico realmente é um grande desafio. Aqui você está vendo uma simulação de uma pequena região do citosol de uma célula, com moléculas de diferentes tamanhos. Tem moléculas maiores, tem moléculas menores, que são RNAs transportadores, proteínas. Como é que um sinal encontra a sua molécula que vai desencadear a resposta celular num citoplasma como esse? Pensa bem, cara, é uma coisa muito louca, é muito crowded, é trio elétrico, é rave pura e simples. Esses encontros, eles têm que ser de alguma maneira regulados para que a gente não tenha muito ruído nessa comunicação. Então, como é que ocorrem os mecanismos de garantir que a sinalização seja efetiva? Então, a autoespecificidade entre moléculas na comunicação é fundamental. Autoespecificidade quer dizer que uma quinase que vai fosforilar determinado substrato tem que fosforilar aquele substrato ou aqueles, porque tem quinases que fosforilam diversos substratos. Você viu exemplos disso na aula de ciclo celular. Se não assistiu a aula de ciclo celular ainda, está na hora de assistir. Então, a autoespecificidade garante que, mesmo nesse caos que é o citoplasma, a comunicação seja bastante precisa.
Outra estratégia que evoluiu nas células é a resposta com limiar de concentração para distinguir o que é sinal do que é ruído. Porque às vezes você tem amplificação de sinal dentro da célula e essa amplificação de sinal pode desencadear ruídos, pode afetar vias que não deveriam ser afetadas em determinado momento. Então, muitas vias de sinalização intracelular, porque existem muitas diferentes, elas só respondem a partir de um determinado limiar de concentração do sinal. Uma concentração muito baixa do sinal não significa nada, ela não responde. Tem que ativar a partir de uma concentração, de um limiar de concentração do sinal. Também a gente tem vias paralelas alternativas para garantir que o sinal chegue. Muitas vezes, 2, 3 vias paralelas diferentes são ativadas e essas vias paralelas alternativas é que vão levar ao sucesso na sinalização. Mesmo que uma se perca ao longo do caminho, outra continua e faz acontecer. E uma outra estratégia é agrupar moléculas, botar as moléculas previamente à sinalização ou logo que chega a sinalização, muito próximas umas das outras. Então a gente tem complexos de sinalização celular que são mantidos por proteínas que são chamadas proteínas de suporte. Essas proteínas de suporte servem de encaixe para determinadas moléculas de uma via de sinalização e quando o sinal chega, essas moléculas já estão próximas umas das outras, de tal sorte que o sinal seja transmitido de uma forma muito mais eficiente. A integração de sinais é importante também para garantir que a resposta que tem que ser dada seja a resposta adequada naquele momento. Então essa garantia se dá muitas vezes pela integração. A molécula Y, nesse caso, ela só vai dar a sua sinalização na cadeia de sinalização dentro da célula quando ela for estimulada por 2 outras vias distintas que respondem a 2 tipos de sinais distintos. Só nessa situação é que o sinal vai acontecer. Então vejam que, apesar de ser um citoplasma muito caótico, existem mecanismos de tamponamento que garantem uma sinalização adequada. Essas vias de integração de sinais, um exemplo bastante interessante é o exemplo da sinalização por receptores de proteína G associados ao fosfatidil-inositol. Fosfatidil-inositol é uma molécula lipídica que as células têm na superfície interna das suas membranas plasmáticas. O fosfatidil-inositol ele tem 2 fosfatos livres no carbono 4 e no carbono 5. Então a gente chama ele de fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, ou para os íntimos, PI45B2. Então quando chega um sinal, a proteína G é ativada pelo receptor ligado à proteína G, e essa proteína G ativa uma fosfolipase. Fosfolipase é enzima isso mesmo, que quebra fosfolipídio. Essa fosfolipase C beta, quando ativada, quebra o fosfatidil-inositol bifosfato. Ele quebra o fosfatidil-inositol em inositol, que agora tem 3 fosfatos livres, inositol 1,4,5-trifosfato, ou IP3. O que o IP3 faz? Ele se difunde no citosol e, quando encontra o retículo endoplasmático, vai acabar se ligando a canais de cálcio que são receptores para o inositol trifosfato. O inositol trifosfato, então, abre canais de cálcio no retículo. O retículo é um armazém de cálcio. Vai aumentar, então, a concentração de cálcio no citosol. Essa concentração de cálcio aumentada no citosol é necessária para o outro lado da sinalização. Ao mesmo tempo, a fosfolipase gerou diacilglicerol na membrana da célula. O diacilglicerol livre é um sítio de ligação para uma proteína quinase C. A proteína quinase C vai desencadear sinais posteriores dentro da célula. Mas a proteína quinase C só é ativada quando está ligada ao diacilglicerol e a íons cálcio. Então vejam a integração dos sinais nesse caso. A chegada do sinal na superfície da célula fez com que uma molécula fosse quebrada na membrana da célula. Essa molécula quebrada desencadeou a ativação de uma outra proteína, que é uma quinase, que fosforila substratos, portanto, e essa quinase só pode ser ativada porque o inositol fosfato, que é derivado lá do PI45P2,
abriu canais de cálcio no citoplasma da célula. É isso que é integração de sinal. Um pequeno exemplo. Existem várias maneiras pelas quais a célula tampona e existem várias maneiras pelas quais as respostas são reguladas. Eu vou contar isso rapidamente para você no nosso próximo encontro. Não vá perder. Até! Estás acabando con mi existencia y vida.